Boa noite. Agora está todo mundo conseguindo ver o slide? Sim, Fernanda. Tá. Sim. Na aula passada, a gente tinha parado nesse slide aqui, que é a gente está dando aula sobre o SAN, né? Segurança Alimentar e Nutricional. E aí a gente hoje vai concluir essa aula, se der tempo a gente começa uma outra aula, tá certo? Então, já comecei a gravar aqui a aula de hoje. Na aula passada a gente tinha falado sobre a Lei 11.346, né? Que é a lei que criou, né? Que instituiu, na verdade, a LOSAN, né? É a lei orgânica. E a gente estudou ela bem detalhadamente. Ai, meu Deus, saiu aqui. Então, estudamos essa lei 11.346 bem detalhadamente, né? E hoje a gente vai dar continuidade. Deixa eu só colocar o slide aqui. Sobre como a gente vai avaliar, né, o processo de segurança alimentar e nutricional. Tá? Deixa eu encaixar aqui a aula. Pronto, então a gente começa a nossa aula a partir desse slide, que é como avaliar a segurança alimentar e nutricional. E aí, desde a década de 90, têm sido desenvolvidas, né, métodos e instrumentos que servissem para avaliar o processo de segurança alimentar das famílias, né? A maioria desses métodos, eles são baseados em estudos antropológicos e quantitativos, né, que foram realizados nos Estados Unidos por volta da década de 80, tá? E aí, como base, né, desses estudos, surgiram formas de se avaliar o processo de segurança alimentar e nutricional, né, para a nossa população. E que métodos poderiam ser utilizados para identificar, né, para tentar observar se o processo de segurança alimentar e nutricional conseguia chegar à população brasileira. E aqui a gente tem nesses slides todos os métodos, né, que podem ser utilizados para avaliar, né, esse processo. O primeiro deles é o método da FAO, o segundo é o método de pesquisas de orçamento domésticos, né, se faz uma avaliação, uma pesquisa sobre como anda o orçamento doméstico. Também podem ser feitas pesquisas de ingestão individual de alimentos, pesquisas antropométricas e pesquisa de percepção da insegurança alimentar e da fome, tá? Então, todos esses métodos aí, eles foram baseados em estudos, né? E serviram e servem até hoje para avaliar como anda a segurança alimentar e nutricional da nossa Ô, população. Fernanda, Oi, você está exibindo o material na tela? tô. Para mim está aparecendo uma mensagem aqui. Vou tentar sair e entrar de novo. Sai e entra novamente para ver se aparece. Mas a maioria tá assim. A maioria das pessoas, e várias pessoas já saíram, entraram de novo e não conseguiram ainda. Tá aparecendo essa mesma mensagem.
Aí eu não sei o que é que aconteceu. Porque aqui para mim está aparecendo, para algumas pessoas está aparecendo, não sei se é acesso. Aí, para mim aqui tá normal. Se vocês não conseguirem, não aparecer para vocês, vai acompanhando pelo Zap. Entendeu? E aí, Ivan, apareceu? Tá rodando aqui. Tá rodando? Tá a mesma coisa. Mas tá bom. A mesma coisa? É, Tá. pode ir que eu vou ver. Tá. Então tenta acompanhar aí pelo Zap Tá. o material, tá bom? Então vamos lá. Eu estava falando dos métodos que são utilizados, né, para avaliar como anda a segurança alimentar e nutricional da nossa população. Aqui eu trouxe, né, 5 métodos, né, que eu já listei aqui para vocês. E aí a gente vai dar uma pincelada em cada um deles, né? O primeiro método utilizado para avaliar a segurança alimentar e nutricional da população é o método da FAO. Ele consiste, na verdade, de informações que se faz, né, sobre um apanhado, uma pesquisa acerca de como anda os estoques, como andam, né, os estoques, a produção, a questão da importação, exportação e do desperdício de alimentos, né? Nesse método se tem a avaliação da disponibilidade de quanto de caloria é oferecida per capita, né, por pessoa, né? Então, esse método, na verdade, ele avalia como anda a ingestão calórica média, né? Qual o coeficiente de variação dessa ingestão, baseado a partir de um fator, né, de um valor de referência, tá? Como vantagem, esse método da FAOS, ele traz que é um método barato, né? Então ele tem um custo muito acessível, né? Pode ser utilizado para tentar quantificar quanto de caloria os indivíduos, né? Aquela população, ela está consumindo por pessoa, né? E a partir daí ver se compara com um padrão de referência e ver se está dentro dos valores recomendados ou não. Como desvantagem, esse método ele possui dados, né, pode apresentar dados não precisos com relação à produção de alimentos. Né? Outra desvantagem é que esse método ele vai medir a disponibilidade, né, do alimento, mas não o acesso aos alimentos, ou mais precisamente em termos de qualidade da dieta, como é que anda a qualidade da alimentação. Porque, como eu falei aqui em cima, ele se preocupa em saber quanto de caloria, né, cada pessoa, né, ou cada grupo de pessoas ela está consumindo, né? E ele só quer saber a quantidade, quanto de caloria. Ele não se preocupa em saber se aquela caloria que a pessoa está consumindo é de boa qualidade ou não, tá? Então essa seria uma desvantagem. Ele não se importa com a qualidade da dieta e apenas com o quantitativo, tá? Esse método, né, ele dá importância ao consumo médio de energia e não à distribuição dessa energia. É o que eu falei, se preocupa com o quantitativo, se o aporte calórico está adequado ou não, mas não se preocupa em saber se aquela caloria que é consumida, né, ela é uma caloria de boa qualidade, né, vem de alimentos saudáveis, ou se essas calorias ela vem de alimentos que não são saudáveis. Então, não se tem como fazer essa distinção. Então, ele se torna um pouco falho, né, nesse quesito, né, em avaliação do qualitativo alimentar.
um outro método de se avaliar como anda a segurança alimentar e nutricional da população é por meio de pesquisas do orçamento doméstico, né? Então, se faz entrevistas domiciliares e dentro dessa entrevista se faz perguntas acerca de vários fatores, né? Dentre eles, o preço dos alimentos que são consumidos, né? Tanto dentro quanto fora do domicílio. Então, se faz um apanhado e se procura saber, em média, quanto se gasta com arroz, feijão, né? Dentro de casa ou quanto aquela pessoa gasta com o alimento fora de casa. Também se faz um apanhado acerca das quantidades compradas de alimentos, né? Ou as despesas efetuadas, né, com alimentos. Também se procura saber acerca de doação, né, de alimentos que foram recebidos por aquela família, né? Se algum membro da família ele recebe alimento, né, como um presente ou como forma de pagamento por trabalho realizado, né? Então, se faz esse apanhado para saber realmente se as pessoas elas têm, de que forma essas pessoas recebem esses alimentos, né? Se é por meio de compra, né? Se elas compram ou se elas recebem esse alimento. E se recebem esse alimento, de que forma que elas recebem? É por meio de doação de alguma pessoa próxima ou se é porque o membro da família trabalha e recebe como parte de pagamento o alimento, né? Um outro levantamento que se faz nesse estudo, né, de pesquisa de orçamento doméstico é acerca dos alimentos que são produzidos no próprio domicílio para consumo. Porque existem pessoas, né, que habitam, que moram em regiões rurais, por exemplo, em localidades, em sítios, em localidades que se tem condição de produzir o alimento para o próprio consumo. Então, se faz esse apanhado para saber, né, se aquele alimento que ele está consumindo, se ele está comprando ou se ele está produzindo para o próprio consumo. Então, se faz um levantamento acerca de vários fatores que envolvem a questão do acesso e da disponibilidade desses alimentos, tá? Como vantagem, esse método de pesquisa de orçamentos domésticos, ele possibilita a realização de várias medições, né? Ele se preocupa em se avaliar, na verdade, a questão da adequação da energia nos domicílios, se aquele percentual, aquela cota calórica, ela é adequada ou não, né, para aquelas pessoas. Também se preocupa esse método, né, com a variedade do regime alimentar, tá? E a gente associa essa variedade do regime alimentar à medida qualitativa, ou seja, nesse estudo de pesquisa de orçamento, ele se preocupa com a qualidade da alimentação e não apenas a quantidade, né, diferente do método FAUS, que só leva em consideração o quantitativo. A pesquisa de orçamento doméstico leva em questão os dois, o quantitativo, né, que é a adequação energética, e o qualitativo, tá, que é a variedade do regime alimentar. Ele leva em consideração também o percentual dos rendimentos gastos com alimentação, ou seja, quanto que aquela família gasta, né, aquelas pessoas gastam, né, do que elas recebem com a alimentação. Então, essa medida aqui, ela vai indicar, na verdade, a vulnerabilidade, né, daqueles indivíduos com relação ao alimento, tá? Então, por exemplo, se aquela pessoa ganha um salário mínimo e aquele salário mínimo tem que sustentar 5, 6 cabeças, então, a partir daí a gente vê que o que ela ganha, a maior parte do que ela ganha, provavelmente vai ser destinado com gastos de alimentação, né? Então, aquela população ali, ela está muito vulnerável, tá? Então, você vai fazer essa análise também, certo?
Agora que a gente vê um outro tipo de pesquisa, né, para se avaliar a segurança alimentar e nutricional da população, que é a pesquisa de ingestão individual de alimentos. Essa pesquisa, como o próprio nome já fala, né, ela vai entrevistar as pessoas de forma individual para saber como é que anda a ingestão desses alimentos. Como vantagem, esse método ele traz a avaliação direta de como anda a ingestão de alimentos por cada indivíduo. Ele possibilita também detectar algum problema na alimentação de forma individual, tanto levando-se em consideração o quantitativo, né, que representa a adequação calórica, quanto o qualitativo. Então, ele faz um apanhado geral de como anda, né, a situação da ingestão alimentar individualmente. Né? Então, vai ver se para aquele indivíduo a quantidade que ele está consumindo é adequada e se a qualidade da sua alimentação ela é boa. Tá? Como desvantagem desse tipo de pesquisa de ingestão individual, ele requer que os indivíduos eles recordem, né, precisamente das porções, de tudo que ele consome ao longo dos dias, né? E a gente sabe que é passível de erros, né, de referência, de menção desses indivíduos. Eles podem não ter uma boa precisão, podem não se recordar realmente da melhor forma como realmente aconteceu. Então, pode dar ter uma margenzinha de erro, tá? Com relação a pesquisas antropométricas, né, são um outro tipo de pesquisa para se avaliar como anda a segurança alimentar e nutricional, né? As pesquisas antropométricas também são bem definidas pelo próprio nome, né? Se faz, na verdade, uma avaliação antropométrica, né, dentro daquela população que vai ser estudada, entrevistada. E essa avaliação ela vai analisar os índices antropométricos mais comumente empregados em pesquisas de âmbito nacional. Então, vai se analisar peso e comprimento, né? Ou altura, dependendo da idade da pessoa, né? Se for criança, a gente utiliza comprimento, né? Adulto, idoso, né? Adolescente, a gente utiliza mais a altura. E vai se avaliar esses parâmetros, esses índices e comparar com valores de referência já pré-estabelecidos, para saber se aquela população ela está dentro dessa margem, né, desse valor de referência, se está abaixo ou se está acima, tá? Esse tipo de pesquisa ela traz como vantagem o custo, né, que é uma pesquisa bastante acessível, barata, né, que não é uma pesquisa dispendiosa, não é uma pesquisa cara. E o monitoramento desses parâmetros, eles podem ser feitos em todo o âmbito nacional, né? E também se pode avaliar individualmente, né? Então, ele não vai avaliar apenas o coletivo, ele pode também fazer uma análise individual com aquela população, né? De indivíduo a indivíduo ou de toda a coletividade. Como método, né? Como desvantagem, esse método traz que os dados antropométricos, eles não refletem exclusivamente a adequação do consumo alimentar ou a suficiência da ingestão energética. Por quê? Porque esses parâmetros, né, os dados antropométricos, eles podem sofrer interferência do hábito alimentar, mas também de outros fatores, tá? Então, se der alguma alteração, alguma inadequação nesses dados antropométricos, isso não significa dizer, né, que 100% das vezes aquele dado ele foi inadequado por falta de alimentação, por um consumo inadequado, né? Tem que se avaliar outros fatores que podem interferir na inadequação desses dados, certo? Como doenças, por exemplo, né? Se o indivíduo tem alguma doença, né? Isso pode impactar, isso pode refletir, na verdade, em valores inadequados antropométricos, como peso, como estatura, tá certo? Passando, a gente tem
um outro tipo de método, né, que é utilizado para se avaliar a segurança alimentar e nutricional da população, que é a pesquisa da percepção de insegurança alimentar e da fome, né? O que seria esse método, né? Ele consiste, na verdade, na aplicação de um questionário, né, para saber como se dá a percepção do indivíduo, da pessoa que está sendo entrevistada, tá? E ele é dividido, ele engloba algumas escalas, né? E aí a pessoa vai tentar se enquadrar em uma dessas escalas, né? Como ele próprio, o indivíduo que está sendo entrevistado, ele percebe que está a sua situação em relação ao alimento, em relação à fome, né? Então, numa primeira escala, o indivíduo tem uma percepção de preocupação e angústia frente à possibilidade de não dispor de alimentos, né, de maneira regular, tá? Então, ele tem acesso ao alimento, mas ele tem uma certa preocupação de algum momento, né, da vida aí, ele não dispor desses alimentos de forma regular. Uma segunda classificação seria a percepção de problemas na adequação da dieta, né, em termos de qualidade ou em termos de quantidade. O indivíduo, ele percebe, né, que o que ele consome pode não ser a, 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 a quantidade adequada ou a qualidade adequada. Então, ele pode sinalizar que ele está com inadequação em termos qualitativos e quantitativos da alimentação. Ele pode ainda se classificar, né, num terceiro patamar, que seria o patamar da fome, né, que pode ser definida como passar pelo menos um dia inteiro sem comer durante um período de referência. Então, se aquele indivíduo ele relata que em algum momento, né, ele já passou fome pelo menos um dia sem se alimentar um dia inteiro, ele próprio é capaz de relatar, né, de se autoclassificar nessa escala, tá? Esse tipo de pesquisa, ele traz como vantagem, né, que o modo como a pessoa, né, ela é mais atingida, ela percebe a insegurança alimentar e a fome. Então, assim, né, ela traz como vantagem que a melhor pessoa para refletir a insegurança alimentar e a fome é ela própria, porque ela sabe dizer o que realmente, de fato, está acontecendo com ela, o que está passando, né, qual a situação que ela está vivendo naquele momento, né? E como desvantagem, esse método ele é um método bastante subjetivo, porque ele leva em consideração as respostas, né, individuais de cada pessoa, e uma pessoa ela pode ter a percepção diferente de outra, né, sobre o mesmo tipo de problema. Então, é uma medida, né, bastante subjetiva, né? Isso tem a ver com a interpretação daquela pessoa, né? Então, gente, esses são os métodos, né, que a gente estuda, né, que podem ser empregados para se fazer uma avaliação de como é a questão de segurança alimentar e nutricional na nossa população, né? A gente tem ainda a escala brasileira de insegurança alimentar, que recebe o nome de EBIA, né? Escala Brasileira de Insegurança Alimentar. Essa escala, ela foi validada, né, em 2003 e 2004, com aplicação nas 5 regiões, né, do nosso país, tá? E a gente sabe que essas regiões, elas possuem diferentes hábitos alimentares, diferentes perfis socioeconômicos, certo? Então, o intuito dessa escala, na verdade, é classificar, né, os indivíduos, os grupos populacionais, né, por região, né, nas 5 regiões. Então, classificar como anda cada região no quesito de insegurança alimentar. Se a região ela tem mais indivíduos em situação de insegurança alimentar, ou se tem
indivíduos em maior escala de segurança alimentar, tá? Houve a participação de várias instituições de pesquisas, né, que contribuíram para que ela fosse elaborada, né, para que ela fosse desenvolvida, né, a Unicamp, a UNB, a Universidade Federal do Paraíba, entre outras, né, e essa escala ela sofreu uma reformulação, né, uma revisão no ano de 2010, tá? E o que seria essa escala, na verdade? Aqui a gente tem a fotinha, né, dessa escala. A escala brasileira de insegurança alimentar, ela é dividida em 4 parâmetros, né, que variam desde a segurança alimentar até a insegurança alimentar grave, tá? Então, na verdade, ela vai classificar a população de acordo com o seu grau de segurança, tá? Então, quando o indivíduo, né, a população, na verdade, ela é classificada dentro da segurança alimentar, o que significa dizer? Significa que aquela população, ela tem acesso de forma regular e permanente aos alimentos, tanto em termos qualitativos quanto quantitativos, tá? E esse acesso, ele é suficiente, ele supre as necessidades, né, que aquela população, ela precisa, tá? E, além disso, ela leva em consideração também a iminência de sofrer restrição no futuro próximo, ou seja, para a gente englobar, né, a gente classificar que aquela população ela está dentro de um quadro de segurança alimentar, além dela ter esse acesso regular e permanente em termos qualitativos e quantitativos, ela não deve sentir, né, insegurança, na verdade, não, de sofrer algum tipo de restrição no futuro próximo, tá? Então, essa possibilidade não existiria de ter uma restrição alimentar mais para frente, tá? Quando a gente classifica a população em insegurança alimentar leve, significa dizer que aquela população foi avaliada e ela demonstrou, na verdade, né, ter uma preocupação ou um certo grau de incerteza quanto à disponibilidade de alimentos no futuro, né, no futuro próximo, em termos de quantidade e qualidade adequadas. Então, eles têm uma certa preocupação de não ter o alimento em termos quantitativos e qualitativos suficientes para garantir a sua segurança alimentar, tá? Então, esse seria a classificação da insegurança alimentar leve. Quando a população ela é classificada como insegurança alimentar moderada, isso significa dizer que já acontece um quadro de redução na quantidade de alimentos, né, que aquela população, aquele grupo, ele consome. Ou, né, além dessa redução quantitativa, ele pode apresentar uma quebra, né, nos padrões de alimentação, resultantes da falta de alimento entre os adultos. Então, insegurança alimentar moderada, o indivíduo, aquela população, aquele grupo de indivíduos, ele já não tem o acesso em termos quantitativos, né, que são suficientes para suprir as suas necessidades, tá? E a insegurança alimentar grave, ela compreende a redução quantitativa também, né, de alimentos e ou a ruptura dos padrões de alimentação, né, até aí igual ao quesito de insegurança alimentar moderada, tá? Porém, o que vem de diferente é que essa insegurança, ela acomete não só os adultos, mas também pode acometer as crianças que moram com aqueles adultos, né? E, além disso, pode acontecer de não ter mais a questão da redução, né? Ele já tem realmente a privação, né, de alimentos, ou até mesmo passa fome. Então, a gente classifica aquela população como uma população exposta à insegurança alimentar grave quando ela tem uma redução, né, da quantidade ofertada para adultos e ou crianças, tá? E se tem um certo grau de privação de alguns alimentos ou realmente de todos, né? Realmente passa fome, tá? Então, essa escala, ela
costuma geralmente acontecer, né, cair em provas, tá, de concurso. É uma escala muito importante que vocês devem ter em mente, né, de que forma a gente pode classificar os indivíduos, quanto a questão da segurança alimentar e nutricional, né, pode ser classificada em 4 categorias, tá certo? E o importante dessa escala é você saber realmente qual a diferença entre elas, né? Qual a diferença em cada uma dessas classificações aqui, desses patamares, tá? Gente, até aí tá tudo bem? Tá tranquilo? Vocês estão calados. Tá sim, Fernanda. Ah, então tá bom. Vamos passar. Dentro dessa escala, né, EBIA, são feitas inúmeras perguntas, né? Tem 14. Ai, meu Deus, passou direto. Tem 14 perguntas que são feitas, né, para os entrevistados, né? E essas perguntas podem ser feitas, eu não vou ler todas, né? Vou ler uma pergunta para vocês terem noção de que Meu tipo Deus, de esse povo tava falando que essas perguntas era pra gente responder, criança. Não, não é para vocês responderem. Olha, eu não vou falar nada com vocês, não, sabe? Isso aqui não é para vocês responderem. Essas perguntas são as perguntas que são feitas nessa escala para se medir o grau de insegurança da população entrevistada. Vou dar E uma eu só coça de gato morto nessa galera. E aí eu trouxe para vocês para ilustrar quais são as perguntas, né? São 14 perguntas aí que tem. Então, por exemplo, uma das perguntas feitas: nos últimos 3 meses, os moradores deste domicílio tiveram a preocupação de que a comida acabasse antes que tivessem dinheiro para comprar mais comida? E aí eles fazem, né? Os entrevistadores fazem diversas perguntas, né? Eu trouxe aqui para vocês, né, as 14 perguntas que são feitas, e as perguntas de 9 a 14 são apenas para famílias que têm crianças, né, ou adolescentes, né, até 18 anos. Então, todas as outras perguntas são feitas em todo tipo de domicílio, mas apenas as perguntas de 9 a 14 elas são feitas só em domicílios que têm crianças ou adolescentes, tá? E aí, os entrevistados, eles fazem essas perguntas, e se a resposta, né, ela for afirmativa, eles vão perguntar, logo em sequência, com que frequência esses eventos eles acontecem. Se acontece em quase todos os dias, se acontecem em alguns dias, ou se acontecem em apenas 1 ou 2 dias. Então, eles se preocupam em saber se acontece o evento e eles se preocupam em quantificar, né, em saber quantas vezes aquele evento ele acontece, tá? E aí, por meio dessa pesquisa que foi feita, né, com esse tipo com essa escala, se foram feitos, né, foram analisadas essas pesquisas, essas perguntas, e se teve o resultado, né, e eu trouxe aqui para vocês, na verdade, uma sequência de gráficos para mostrar alguns dos resultados coletados, né, no período de 2004, 2009 e 2013, em 3 anos, né, diferentes, foram interpretados esses resultados e aí se teve uma noção de como é que anda realmente o quesito de segurança alimentar na nossa população, né? E aqui, esse gráfico aqui, ele traz para vocês a proporção de domicílios em segurança alimentar, segundo a região do Brasil, né? Cada uma das regiões. Então, aqui a gente tem as regiões, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, né? E os diferentes anos que foram feitas essas perguntas, né?
Então, um verde claro, o verde claro compreende o ano de 2004, a gente tem um verdezinho um pouco mais escuro, que é o de 2009, e o verde escuro, que é o ano de 2013. Então, o que é que a gente pode observar a partir desses dados, né, desse gráfico? A gente observa que em todas as regiões, né, de acordo com o passar dos anos, na verdade, houve um aumento da proporção de domicílios que tiveram, né, a segurança alimentar instalada, né, que alcançaram, na verdade, uma alimentação adequada. Então, vocês observam que do ano região norte aqui, que de 2004 a 2013, houve um crescimento aqui em termos percentuais, né? Ou seja, de 54% foi para 64% de domicílios, né, que conseguiram atingir o patamar de segurança alimentar e nutricional. Na região Nordeste, também houve crescimento de 46% em 2004 a 62%, né? E se analisar todas as outras regiões, a gente vê que todas elas se comportam da mesma forma. Elas tiveram um crescimento, né, nessa proporção de segurança alimentar e nutricional, tá? Ou seja, em todas as regiões, mais brasileiros alcançaram o direito humano à alimentação adequada e saudável, né? Então, por meio desse estudo, por meio da interpretação dessa escala brasileira, né, de insegurança alimentar, se pôde chegar a esses dados, né, que com o passar dos anos, mais pessoas conseguiram alcançar o patamar de alimentação, né, adequada, certo? Esse outro gráfico aqui, ele traz para vocês, ele mostra, na verdade, a comparação entre o Brasil com outros países. Em que posição o Brasil ele se encontra em termos de prevalência de segurança alimentar domiciliar, tá? E aí, o Brasil, ele perde para os Estados Unidos, né? Isso no ano de 2013, né? Comparando Brasil e Estados Unidos, o Brasil, cerca de 77,4%, né, da população, ela tem a prevalência, né, de segurança alimentar garantida nos domicílios, tá? Nesse outro gráfico aqui, ele traz para vocês a prevalência de segurança alimentar, tá? Ele mostra como é que foi a distribuição em termos percentuais dos domicílios particulares, tá? De acordo com a situação, né, de segurança alimentar entre os anos de 2009 e 2013. Então, na verdade, houve a comparação, né, de como é a situação, como era a situação em 2009 e como estava a situação em 2013. E eles avaliaram aqui tanto a área urbana quanto a área rural, né? E o que eles observaram, passei. O que eles observaram, na verdade, que a segurança alimentar, ela cresceu, né? Que a gente vê aí em destaque. Ela cresceu de 2009 a 2013, dentro da população urbana, né? Ela saiu de cerca de 71% dos domicílios tinham segurança alimentar garantida, né? E pulou para quase 80% desses domicílios, certo? Já para a população rural, não se teve esse avanço, na verdade, né? Em 2009, a população rural estava em torno de 65%, né, dos domicílios com segurança alimentar, e em 2013 ficou praticamente no mesmo patamar, né? Quase 65%. Então, não houve, na verdade, um crescimento de segurança alimentar, né? Mas, o que se conseguiu observar? Que a insegurança alimentar grave, né?
que é essa considerada aqui, ó, de marrom escuro, ela reduziu de 2009 para 2013. Ela passou de 7,1% para 5,1%. Então, se a segurança alimentar ela não aumentou, né, consideravelmente, de 2009 a 2013 na população rural, mas a insegurança alimentar grave reduziu, significa dizer que houve uma melhora sim, porque os indivíduos eles saíram, né, da insegurança alimentar grave para insegurança alimentar leve. Vejam aqui, ó. Em 2009, a insegurança alimentar leve era 19,5% e passou para 2013 para 21,4%, né? Então, vocês vejam que houve uma melhora, apesar da segurança alimentar não ter variado nesses anos, tá? Mas houve um crescimento, um avanço, né? Mais indivíduos passaram a se alimentar um pouco melhor, né? Ter mais acesso aos alimentos, né? E a gente mediu exatamente por conta dessa diferença aqui, ó, 19,5 para 21,4. E pela queda da insegurança alimentar grave, que foi de 7,1 para 5,5, tá? Então, embora a prevalência de segurança alimentar nesses domicílios da área rural, eles não tenham se alterado, a insegurança alimentar grave, ela diminui, né? E a insegurança alimentar leve, ela aumenta, tá? Então, são dados positivos, né? Nesse gráfico aqui, nesse mapa, na verdade, ele traz as unidades federativas, né? Da região, né? Das regiões do Brasil, né? E ele mostra, esse mapa, ele mostra, na verdade, a prevalência de insegurança alimentar nos domicílios particulares, né, para o ano de 2013. Então, de acordo com a legenda, o que é que se pode observar? Que as regiões onde se prevalece maior percentual de insegurança alimentar ficam entre as regiões norte, né, e a região nordeste. E isso já era um pouco esperado, né, que são consideradas as regiões mais pobres, né, do país. Então, vejam aqui, pela legenda, a insegurança alimentar, ela é maior, tá? Nos que tem a cor amarela e os que tem a cor rosa, né? O que tem a cor amarela, ela se encontra acima da média nacional, e o que está na cor rosa, acima da média nacional e abaixo da média da grande região, tá? Então, isso é um dado que, assim, a gente meio que já sabia, né? Que os indivíduos que as regiões mais pobres são aquelas que apresentam maior grau de insegurança alimentar, tá? Maior prevalência, na verdade. Esse outro gráfico, ele traz que quanto maior o número, né, de moradores do domicílio, menor a prevalência, né, de segurança alimentar. Então, são dados inversamente proporcionais, né? Ele traz esse gráfico a prevalência domiciliar de segurança alimentar e insegurança alimentar moderada ou grave, de acordo com o número de moradores para o ano de 2013. E aqui a gente consegue observar, né, do lado esquerdo do gráfico, os domicílios particulares, né, e do lado direito, os domicílios particulares com pelo menos um morador com idade menor de 18 anos, né, com menos de 18 anos. Então, a gente observa que quando se tem no domicílio até 3 moradores, a segurança alimentar ela é maior. E quanto mais moradores houver, né, dentro daquele domicílio, menor vai ser a prevalência de segurança alimentar. Isso, logicamente, porque a renda, quando se tem uma renda para dividir para 2 pessoas, né, o valor per capita vai ser maior, né? E quanto mais moradores tiver,
dentro daquele domicílio, a renda vai permanecer lá, né, para ser dividido por mais moradores. Então é aquela velha história. Hoje em dia, as mulheres, elas pensam, né, mais para ter filhos, né? Então, antigamente, dentro de uma casa, era muito mais comum você ver 3, 4 filhos, né, do que hoje em dia. Hoje em dia a gente vê um, porque a situação tá bem difícil, né? Tá cada vez mais caro, né, a gente sustentar, né, filhos. Então, é mais ou menos por essa linha que a gente tem que raciocinar. Se a gente tem, exemplo, R$ 2.000 para gastar com 3 pessoas, a gente vai conseguir dar um percentual maior, né, de dinheiro para dividir para essas pessoas, né? Então, quanto maior o número de pessoas houver naquela casa, se pula de 3 para 7, né, menos quantidade de dinheiro vai ter disponível, né, para cada um daqueles indivíduos. Então, é mais ou menos nessa linha de pensamento. Quanto maior o número de moradores, menor o grau de segurança alimentar. E quando se insere, né, crianças e adolescentes, né, aí é que esses números aqui, eles tendem a cair mais, tá? Passando para o próximo gráfico, esse gráfico aqui, ele traz a prevalência de domicílios em insegurança alimentar e insegurança alimentar moderada ou grave, levando em consideração a cor ou a raça, né, da pessoa, certo? E esse gráfico, ele traz, na verdade, ele diz, né, ele mostra, na verdade, que a prevalência de segurança alimentar aumentou mais intensamente em domicílios cujos responsáveis são da cor ou da raça declarada preta ou parda. Então, a gente vê, deixa eu ver aqui, a gente vê que nesse gráfico aqui, no ano de 2009, né, os indivíduos tinham cerca, pretos ou pardos, tinham cerca de 61% de segurança alimentar, e em 2003 esse percentual aumentou, foi para cerca de 70%, né, 70,2% dos entrevistados, eles se adequaram ao quesito de segurança alimentar, tá? Então, é um dado positivo também, tá? E com relação à cor branca, né, cor, raça branca, houve também esse aumento, tá? Nessa pesquisa, né, nessa escala também, se tem diversas perguntas acerca de qual a principal atitude, né, que é adotada pela família na falta de algum alimento. Então, eles queriam saber, né, se a família passasse por algum grau de insegurança, o que eles faziam para tentar contornar a situação. E aí, tinham várias opções, né, como pedir um alimento prestado, compravam fiado, procuravam um emprego. Então, tinham várias opções, né, e a pessoa relatava o que elas faziam para tentar sanar essa falta de alimentos. E nesse gráfico, ele traz o resultado, né? Ele mostra a distribuição em termos percentuais dos domicílios particulares com insegurança alimentar. Ai, gente, não mexe aí não. Olha lá, estão passando os slides. Não mexam, por favor. E aí, aquele gráfico, ele traz pra gente, né? Deixa eu chegar nele. Ó, não mexe, gente. Assumir o controle. Então, aquele gráfico, ele traz, na verdade, pra gente... Deixa eu ver aqui. Ele traz pra gente a distribuição percentual dos domicílios particulares com insegurança alimentar e eles dizem, em termos percentuais,
qual a principal atitude adotada pela família diante de uma falta de alimento, isso para o ano de 2013. Então, o que a gente pode observar aqui do total dos domicílios, né, entrevistados, que responderam a esse quesito, cerca de 96% deles afirmaram ter tomado alguma dessas atitudes aí que estão em destaque no gráfico, tá? E a atitude que mais foi mencionada é que cerca de 43% da população, para sanar o problema da falta de alimento, eles compravam fiado. Comprava, pendurava, né? Porque não tinham dinheiro, né? Mas precisavam comer. E vinha em seguida de cerca de 28, quase 28% dos entrevistados, eles relatavam que pediam alimentos emprestados a famílias, vizinhos ou amigos para tentar sanar, né, esse problema da falta de alimentos, tá? Nesse outro gráfico aqui, ele traz a distribuição percentual dos domicílios particulares com insegurança alimentar por alguma das principais atitudes adotadas na falta de alimento, né? E aqui, essas atitudes foram distribuídas, né, de acordo com a região, né? A gente viu que, em âmbito nacional, a maioria deles relatavam que compravam fiado, né? E depois eles pediam alimentos emprestados para vizinhos, parentes, né? E aí a gente vê que na região sudeste, que é a região que a gente mora atualmente, qual é a atitude que eles mais tomavam, né, para sanar essa falta de alimento? Seria pedir alimento emprestados a parentes e vizinhos. Então, a margem foi diferente da região sudeste para a média nacional, né, que a maioria das pessoas, elas compram fiado, mas na região sudeste, não, a maioria relatou que pediam alimentos emprestados, né, e vinha em seguida do comprar fiado, né, que ficava em segunda posição, em segundo lugar, tá? E aí, gente, para finalizar, né, chegando quase ao final dessa aula, que a gente considera que a insegurança alimentar e nutricional sempre que se produzir um alimento sem respeito ao meio ambiente. Também é um fator que se leva em consideração. A insegurança alimentar, ela não gira em torno apenas da quantidade e da qualidade desse alimento, mas gira em torno também da presença ou não de substâncias que agridem o nosso corpo, né? Então, quando a gente pensar em segurança alimentar, a gente também deve pensar em respeito ao meio ambiente, né? Em uso de agrotóxico que afete a saúde, né, dos consumidores, dos trabalhadores, tá? E isso aí também repercute, né, incluindo a publicidade, né, que conduzem ao consumo de alimentos que fazem mal à saúde. Então, assim, quando a gente lembrar de insegurança alimentar, a gente lembra em termos quantitativos e qualitativos, mas a gente também lembra se aquele alimento que está sendo consumido, ele leva em consideração, se ele respeita as formas de produção sem agredir o meio ambiente, se aquele alimento que está sendo produzido, ele tem ou não presença de agrotóxico, né? E se aquele alimento que a gente está incluindo, que a gente está consumindo, está sendo consumido da forma adequada, né? E, por exemplo, se o meio de publicidade, né, de marketing, ele influenciou nas escolhas daqueles indivíduos, né? Porque a gente sabe que o marketing e aí a publicidade, ela interfere, né, diretamente nas escolhas alimentares, né, especialmente das nossas crianças. Então, hoje em dia, está cada vez mais, assim, sendo mais fiscalizado realmente o consumo, né, a publicidade de alguns tipos de alimentos, né, para aquela população infantil. Então, está se tentando sanar realmente essa situação, porque antigamente se tinha muito a questão de se fazer marketing com comida, com algumas comidas, né, com alguns alimentos que não eram considerados saudáveis, né, e se fazia essa relação
com as crianças, incluindo personagens infantis, né, para tentar despertar a curiosidade, né, da criança por aqueles personagens, para que elas pudessem procurar consumir aqueles alimentos, tá? Então, essa questão da publicidade aí também, hoje em dia, está sendo muito, vamos dizer assim, está sendo muito fiscalizada, né, para que não se faça publicidade com alimentos, né, considerados perigosos, né, danosos à nossa saúde, tá? E aí, a atividade que eu havia passado para vocês, né, para que vocês fizessem, né, e me entregassem a questão de um resumo acerca desse vídeo, né, desse vídeo que ele é até bem bacana, ele faz uma síntese aí, um resuminho da segurança alimentar e nutricional, e ele direciona muito a questão do uso de agrotóxicos, né? Então ele puxa o gancho para essa questão do agrotóxico, né? Que a gente é meio bitolado, meio engessado quando a gente pensa que segurança alimentar e nutricional diz respeito só ao quantitativo, né, e ao qualitativo, se aquela pessoa tem ou não dinheiro para comprar o alimento, e se o alimento que aquela pessoa está comprando, ele é de boa qualidade ou não. Mas a segurança alimentar e nutricional, ela gira muito em torno de outros fatores também, como a gente viu. A questão do respeito ao meio ambiente, do consumo de agrotóxico e das formas de publicidade que são feitas, né? Então, esse vídeo, ele traz muito essa questão da comida orgânica, né? Dos alimentos orgânicos. E aí, eu não sei se todos vocês fizeram, né? Quem não fez, tem até a próxima aula, né, para me entregar, porque na verdade eu estou concluindo a aula hoje. Então, vocês podem me entregar até semana que vem, tá? Então, vejam esse videozinho aí, façam um resumo e me encaminhem por e-mail, tá certo? Beleza, gente? Então, aqui algumas referências, né, que eu trago se vocês quiserem aprofundar, que é interessante aprofundar sobre essa questão de segurança alimentar e nutricional, tá? E as referências, né, utilizadas. Então, hoje a gente conclui a aula 7, né, que é segurança alimentar e nutricional, e a gente vai entrar na próxima aula, que seria... Ai, não, gente, 8 horas ainda. Vocês estão com preguiça hoje, hein? A gente tá cansado da semana, Fernanda. Eu imagino. Chega quinta-feira, já fica todo mundo moído, né? Nem me fala. Essa matéria, como que eu posso te dizer sem ser indelicada? É um pouco maçante. Eu sei disso. Mas isso aí eu canso de falar lá no início, né? Que é uma disciplina que muitos não gostam, porque é muito teórica, são dados realmente muito teóricos, né? Olha, E aí, Fernanda, você não vai me levar mal, mas eu escuto essa aula na voz da minha irmã, porque, olha, meu como Deus do assim? céu. Porque minha irmã é formada nessas coisas. Que legal. Você chama ela para falar de pão, ela tá falando disso aí, de saúde pública. É mesmo? Ela é graduada em sanitarismo, aí agora está fazendo uma especialização em vigilância e saúde e um mestrado em epidemiologia. Você começa falando de sol, Nathalie tá falando disso aí. Gente, deve ser bacana. Nossa, super, caraca! Ai, gente. Então, como que eu faço para essa Hum. próxima aula ficar para a próxima aula? Gente, mas vocês não querem assistir a aula, é isso mesmo? Não, não querer é uma palavra forte, não é questão de não querer. É grande. Não é Não, grande feito, não é grande feito essa daqui, não, mas ela é um pouquinho maior. Deixa eu só abrir aqui para vocês verem a cara. Maior? Não, é meu menor. Deus. É menor do que essa, tá doido? Essa daqui é Gente, muito grande. vocês não ajudam em nada, vocês ficam tudo Fernanda, quieto. Oi, clica naquele link ali, ele já direciona qual? no link que você pediu aí, Do vídeo. do vídeo.
Que eu tô Ah, clicando, sim. tá? Não tá É, indo. você clica Copia nele e e já cola, direciona. Ivan. Oi? Copia e cola na internet. Ele Não já consegui. direciona. Ai, gente, tá todo mundo cansado, é isso mesmo? Sim. Vocês não querem assistir mais aulas, gente? Não, até ano que vem. Não, sério, se até Ivan falou que não Não, quer. peraí, Fernando, não é nada com você pessoalmente, não. É porque realmente vai chegando assim, quinta, sexta-feira, a cabeça da gente já não tá aguentando. Esse negócio de toda aula, uma atividade de cada matéria, e a pessoa não consegue processar. Vai chegando uma hora que você vai lendo, vai falando, vai falando, e a gente não tá entendendo nada. Falando assim, por mim. Não consigo Então, acompanhar, absorver, você fica lendo, eu fico aqui parado olhando para o computador, triste, pensando o que eu estou fazendo com a minha vida, o que eu estou fazendo com o meu dinheiro. Esse é o meu sentimento. vamos fazer o seguinte, então. Então, já que tá todo mundo cansado para entrar numa nova aula, vamos assistir a esse vídeo juntos? Aí a É, gente assiste a esse sim. vídeo, tá? E aí vocês fazem um resumo novamente. Quem não fez, faz o resumo, porque eu acho que vocês não fizeram realmente, porque a gente Não, sim, concluiu a aula eu, por exemplo, não fiz ainda, estava esperando concluir a aula para fazer. Então a gente isso. faz assim, a gente vai assistir a esse vídeo juntos, depois a gente encerra a aula e Perfeito. vocês vão fazer o resumo desse vídeo, né? Não precisa ser nada muito extenso, uma folhinha só, 15 linhas, acerca do que vocês entenderam, né? Desse vídeo, para vocês me enviarem até semana que vem. Aí vocês têm um link para reassistir em casa. Tá bom assim, então? Perfeito. Então tá bom. Tá Deixa eu ótimo. A colocar gente o agradece muito. Muito obrigada, Fernando. mas na próxima semana vocês venham com gosto de gás, tá? Pra gente Tá assistir bom. a aula toda. A próxima aula é mais tranquila do que essa. Essa realmente é muito conceitual, é muito teórica. Ela é um pouco viajativa, vamos Parece que eu dizer tô assim. fazendo direito. Né? Mas é por isso que muitas pessoas não gostam muito de saúde pública, né? Da É área de saúde. complexo, que é uma matéria Porque com muita coisinha, é muito programa, é é isso, muita, entendeu? Com a informação, você ficar, esse programa faz isso, esse faz aquilo outro, esse faz aquilo, é muito nome, é muita sigla. é mais ou menos isso. Deixa eu ver se eu Isso consigo aí, botar o link direto do vídeo aqui beleza. para reproduzir aqui para vocês. Hein, Fernanda? Se Ô, você puder, tenta copiar e colar no chat, que aí eu não tô conseguindo tá, ver o a sua link, né? tela. Tá, deixa eu copiar aqui, Ctrl C. Deixa eu jogar lá no chat para vocês. Eu vou tentar compartilhar aqui minha área de trabalho para vocês verem o vídeo. Se eu não conseguir, aí cada um abre individualmente e a gente assiste juntos, cada um no seu aí, tá bom? Espera aí um pouquinho. Coloquei aí o link no chat. Se eu não conseguir reproduzir para vocês, cada um clica aí e assiste individualmente, tá bom? Espera aí que eu vou tentar colocar agora. Consegui abrir aqui. Conseguiu? Mas deixa eu ver se eu consigo reproduzir para todos aqui do meu ao mesmo Tá. tempo. Vou compartilhar a página aqui. Espera aí um pouquinho. Vejam se vai aparecer aqui para vocês. Agora apareceu para mim. Apareceu? É, Uhum. para mim Pronto, aqui também tá aparecendo. começou. Só tá sem som, eu acho. É, eu ia falar isso. Ele é sem som mesmo, Fernando? Não, ele é com som. Não tá passando som pra gente, não, só a imagem. Só a imagem. Então, Isso, abram individualmente para vocês aí, tá. tá? Eu vou voltar a tela aqui e vocês abram individualmente aí, porque só vai reproduzir então a imagem.
E aí, vamos assistir todo, quando vocês todos terminarem, vocês digam, terminamos, tá? Eu vou assistir também aqui individualmente, tá? Gabriele botou lá no grupo agora o vídeo, gente. Quem não tá conseguindo abrir pelo link. Pronto, então coloquem o áudio de vocês mudo, para não atrapalhar o colega aí. Muita gente saiu, não sei se porque fica ruim de reproduzir junto com o Teams ligado, ou porque saíram mesmo da aula. Enfim, Eu saí Acabou o e meu agora. voltei porque eu vejo pelo celular. Aí não dá para ouvir. Aí eu tive que sair, mas já voltei. então tá. Então, é aquela história que eu falei para vocês. O meu acabou agora também. Isso, para assistir com calma, né, o vídeo em casa, mas eu acho que vocês tiveram a noção, mais ou menos, do que aborda o vídeo, muita coisa, né, que a gente Sim. falou em aula, né, traz o conceito de segurança, traz, falando sobre a grande problemática dos agrotóxicos, dos transgênicos, né, da política realmente, de fato, de segurança alimentar e nutricional, como é que deveria acontecer, qual a preocupação que se tem, qual o impacto, né, que se tem para o nosso futuro, se a gente não intervir em determinadas situações que comprometem essa segurança. Então, é o seguinte, vocês vejam com calma o vídeo em casa, façam um resumo desse vídeo e enviem para o meu e-mail para a semana, tá? Show. Quem assistiu ao vídeo aí voltou para a aula, queria saber o que vocês acharam. Gostaram do vídeo? Eu gostei, achei bem interessante. Muito bom. Bastante coisa que não sabia. Essa Então, questão essa, que acontece ali na Índia, ali, né? a gente tem coisas que a gente não para pensar, né, na dimensão do problema, né, que é essa questão da produção das sementes, né, que realmente eles patenteiam, né, eles fazem a patente dessas Isso. sementes para eles terem o domínio e o controle, e só eles próprios venderem, coisa que cada um, né, cada agricultor familiar poderia fazer, e eles sabem fazer, que é a reprodução da própria semente, né, mas eles trabalharam tanto em cima dessa patente aí, de eles terem o domínio, o controle central das sementes, e para que o agricultor pudesse produzir, eles teriam que comprar de fora. E a partir daí vem endividamento, né? Toda uma questão, né, que a gente nem imagina que existe por trás de um programa simples, teoricamente, né? Engraçado também é a questão dos agrotóxicos, né? O alimento, quando é orgânico, eles exigem que tenha um selo, mas eles não notificam, não colocam ali na embalagem, né, que tem agrotóxico ali, a quantidade que tem, qual é o agrotóxico que tem. É berrante que um ser humano em um ano consuma 5 litros de agrotóxico. Eu fiquei meio chocada. A gente não tem nem dimensão, né, do tamanho do Pois é. problema, né? E isso está dentro da nossa ossada, né? Nós somos nutricionistas e a gente tem que falar, a gente tem que se importar com isso, né? Então, eu achei muito interessante esse vídeo, trazer para vocês. Ele não é tão recente, mas não é recente da data, mas é um problema que a gente vive atualmente. Com certeza. Um problema atual, né? O Brasil, Então, por exemplo, é um dos grandes exportadores aí de soja. Então, você vê essa questão do monopólio ali. da monocultura, né, que existe no Brasil. Um só alimento, então acaba prejudicando outros. E o mais interessante disso tudo é que, como foi falado, o Brasil é o único país que ele tem condição de ter tudo, de produzir tudo. E ele está andando na contramão de querer produzir. E por que em tantos países são proibidos tantos agrotóxicos e aqui eles são liberados, né? Se você falou que o vídeo não é recente e no vídeo fala que tem 45 tipos diferentes que são, né, permitidos aqui no Brasil, hoje em dia já deve ter muito mais de 45. Isso aí. Então, assim, mas por que ainda é liberado? Porque isso gera muito imposto, né? É muito imposto, muito dinheiro que o governo arrecada. Então, será que tem interesse em acabar com isso?
em Com prol de uma certeza não. O alimentação cara falou que gera sei lá quantos milhões, né, anualmente. 17 bilhões. Então, Isso, para vocês vejam que tudo é uma questão de interesse, né? sim. Então, é bem complicada essa politicagem, mas eu achei bem interessante o vídeo. E fala, tá dentro da nossa realidade, da nossa aula, né? Não, ele é bem completinho mesmo, faz aquele apanhadão. Exatamente. Então, assim, faça um resuminho e entreguem, Fernanda, tá boa bom? noite. Então, Monielle aqui. oi, menina, Eu tenho uma dúvida. pode falar. Sabe o quê? Se eu compro a semente e ela é geneticamente modificada e eu planto, quando eu colho o fruto, ele é geneticamente modificado. Mas Sim. eu sempre, um exemplo de milho. Comprei o milho, tá? Aí plantei. Quando eu colho as minhas espigas, eu, ao invés de comprar a semente de novo, eu uso da minha espiga. Plantei. E chega em algum tempo que a minha produção ela vai se limpar dessa modificação genética? Não, não diria da modificação genética, eu diria da questão do agrotóxico. Entendeu? Entendi. Aham. Então, a questão do agrotóxico a gente consegue resolver. Então, por isso que estão defendendo a questão de se fazer Reutilização um banco de sementes, Isso. porque a coisa está crescendo, a produção de monoculturas geneticamente modificadas está crescendo. A gente ainda tem muitas variedades, vamos dizer assim, puras, né, aqui, mas que se isso permanecer, vai contaminar e vai chegar a um ponto da gente não ter mais, entendeu? Então é exatamente isso que se fala também no vídeo, esses bancos de sementes, né? Entendi. Entendeu? Que é Porque, por importante. exemplo, se produzir, vamos supor, 5 tipos de alimentos, porque o objetivo do Brasil é a exportação, automaticamente a semente ela vem de uma fruta. Então, se você, por muito tempo, se você não planta ela, automaticamente ela tende a sumir. É exatamente. Então, gente, o negócio é muito complicado, é muito complexo. E tem coisas que as pessoas nem imaginam o Uma tamanho da problemática, né? extinção, né? Pois é, o tamanho da problemática, né? Então, se o Brasil não se ligar, vai chegar um ponto aí que vai ficar parecido com a Índia aí, vai ficar todo mundo dependente de um único local e o cara enriquecendo, né, sozinho, né? E ferrando todo mundo, tá? Então, gente, a gente conclui aí a aula, dei um descansozinho para vocês, tá? Então, façam um resumo e Mas viu, até tá bem pertinho das 9. isso aí. Então, até semana que vem, tá bom, gente? Descansem um pouquinho para não chegar na minha aula tão cansado. Tranquilo. Tá bom. Obrigada, Tá. Fernanda. Boa Boa noite. noite, gente. Bom descanso. Tchau, Um tchau. abraço. Um Tchau. abraço.